Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre os impactos éticos jurídicos da utilização da inteligência artificial na pesquisa científica. E para debater o tema comigo, eu recebo o professor Wilson Engelmann. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de retornar novamente à FIV. Para mim é um prazer. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Já vou apresentando o senhor aqui novamente. É o, creio que o segundo ou terceiro programa que estamos participando juntos aqui. É um prazer para nós recebê-lo aqui na FIB. O senhor que é professor da Escola de Direito da Unicinos e doutor em Direito Público. E também eu gostaria de, antes de passarmos aí para o tema em si, ressaltar que o senhor aqui na FIB já é uma figurinha, entre aspas, o carinho que temos pelo senhor, já antiga. Participou de avaliações aqui conosco, salvo engano, no ano de 2014. O senhor também participa escrevendo artigos para a nossa revista, a Jurisfib. Eu gostaria, antes da gente entrar aí no nosso tema especificamente, que o senhor falasse para nós aí, retratasse a sua visão, como o senhor vê a nossa querida FIB, o nosso querido curso de Direito aqui da FIB. Claro, para mim é um prazer. Foi em 2014 que eu tive a oportunidade de estar aí em Bauru e fazer a avaliação de recredenciamento, me parece, do curso de graduação em Direito da FIB. E então, desde aquela época, eu venho acompanhando, enfim, o desenvolvimento da faculdade, principalmente o curso de Direito. Conheço o professor Dr. Camilo Ferrarese, que também é um querido amigo, que depois acabou fazendo o doutorado em Direito com a minha orientação na própria Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E de lá para cá também eu venho contribuindo com a revista científica do curso, e inclusive me parece que eu sou co-integrante do comitê científico da revista, que também é um grande veículo de divulgação da pesquisa científica. Então, para mim é uma grande honra poder estar novamente, embora de modo virtual, com vocês, nessa importante instituição de ensino superior aí do estado de São Paulo. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. Nós também temos um grande carinho aqui pelo senhor, por tudo que o senhor demonstra em relação à nossa querida FIB, ao nosso querido curso de Direito. E vamos lá, né? Esse nosso tema de hoje, questão que envolve a inteligência artificial, pesquisa científica, é um tema extremamente palpitante, vamos dizer de certa forma novo a questão da inteligência artificial. Nós vivemos hoje assistindo nas mídias aí, falando de inteligência artificial, aplica aqui, aplica ali, aplica acolá, uns criticando, outros até acabando aí elogiando, mas enfim, a pergunta que eu lhe faço inicialmente, como que a pesquisa científica no direito, né, e nas demais áreas do conhecimento podem aí ter um benefício com a inteligência artificial? Essa é uma excelente pergunta e ela nos remete a todos, quem está nos acompanhando, quem vai, assistir a essa nossa entrevista em algum momento, porque a inteligência artificial hoje ela é um recurso, que vai se aperfeiçoando, que vai ganhando, novos contornos, novas possibilidades. Então, principalmente, na análise e de dados, enfim, de grande quantidade de dados, eu penso que a inteligência artificial, ela pode ser bastante útil, porque imagina você se você faz uma revisão sistemática da literatura de um determinado tema, e você encontra muitos artigos nas bases de dados, e aí a inteligência artificial, ela pode ajudar a gente a organizar todo esse material, a classificar ele, a sistematizar ele e deixar ele pronto para a leitura do pesquisador. Então eu penso que esse é um ponto importante, que a inteligência artificial, ela deve ser sempre vista como um mecanismo de apoio para o desenvolvimento da pesquisa. Ela não deve ser vista como alguém que fará a pesquisa. Então eu penso que nós humanos ainda temos que continuar no controle dessa situação e utilizar a inteligência artificial para coleta de dados, né, para organização, para sistematização, e aí o pesquisador, efetivamente, enfim, seja ele aluno, seja ele professor, enfim, cabe então, ao humano fazer a leitura, fazer as suas análises, fazer as suas classificações,
a partir dessa ajuda preliminar, que a inteligência artificial ela poderá fazer para nós. Outra questão, né, que a gente não pode deixar de discutir aí. O senhor vê riscos ou algum risco específico, quanto à pesquisa científica em relação à utilização da inteligência artificial? Esse é um tema que tem me preocupado enquanto pesquisador de 2 programas de pós-graduação que a Unicinos oferece. A Unicinos, para quem não conhece, é uma universidade jesuíta e ela tem 2 campos, um em São Leopoldo e outro em Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul e São Leopoldo fica a cerca de meia hora de Porto Alegre. Então, essa é uma preocupação que está presente, em relação a todos os pesquisadores, porque nós não podemos imaginar que a inteligência artificial, ela possa fazer a pesquisa, ela possa escrever o artigo científico, ela possa, fazer as conclusões a partir dos dados que ela coleta. Então, se eu disse anteriormente que a inteligência artificial ela é um recurso importante, e quando você precisa lidar com uma grande quantidade de informações, de dados, de artigos, de textos legais, de decisões judiciais, ela deve parar a sua, utilização nesse momento, porque nós não podemos esquecer, e aí me parece que está o grande risco, e aí eu proponho uma reflexão acerca disso. A inteligência artificial, ela está, ganhando uma importância, muito significativa, nos últimos tempos, porque ela é vista para aqueles menos avisados sobre esses riscos, como alguém que pode fazer o trabalho dos humanos. Então, os humanos poderiam fazer outras atividades, enquanto, por exemplo, o sistema de inteligência artificial, como aqueles modelos, os chamados LLMs, os Large Language Models, ou esses modelos de grandes volumes de linguagem. E como um exemplo, e apenas um exemplo, tem outros, a gente pode citar o ChatGPT. Então, o ChatGPT ele é um sistema que trabalha por meio da inteligência artificial, e o que tem se observado hoje é que o ChatGPT ele responde a perguntas. Então, as pessoas elas estão maravilhadas com isso. Quem não fica, né? Eu também, nós todos ficamos, porque você faz uma pergunta, o chamado prompt, e o sistema, ele em questão de segundos, ele lhe apresenta uma resposta. Assim como ele pode apresentar um artigo, assim como ele pode apresentar um projeto, assim como ele pode lhe apresentar argumentos, que ele busca, em dados na rede. Então, o grande desafio que nós humanos precisamos, dar conta e precisamos perceber, é que ninguém sabe exatamente quais são as fontes da onde o ChatGPT, por exemplo, ele busca os argumentos para nos dar uma resposta. Então eu diria que, apesar dessa facilidade, eu colocaria entre aspas, o ser humano ele precisa se dar conta que ele continua sendo extremamente importante em 2 momentos do funcionamento do sistema. No momento inicial, quando eu vou alimentar com o prompt, com o problema, o sistema, do ChatGPT e outros que trabalham com a mesma lógica. Então, quanto melhor for a elaboração do problema que eu formulo para o sistema, por isso eu preciso ter o conhecimento daquilo que eu estou querendo que o sistema me responda, então eu vou formular um prompt, eu vou formular uma pergunta bem elaborada, bem construída, com argumentos, para que o sistema possa então mobilizar as suas fontes, as suas bases de consulta, e ele possa então na saída nos entregar uma resposta. E aí entra, me parece, na minha avaliação, eu posso receber críticas sobre esse entendimento, aí entra o segundo momento, crucial do ser humano, da inteligência humana. Ou seja, nós precisamos avaliar a resposta que o sistema nos dá. Ah, mas ele colocou tão bonitinho a resposta, ele formulou um artigo, está bem fechado, tem início, tem meio, tem fim, tem fontes, é tudo que o artigo científico precisa ter. Só que nós não podemos esquecer
que os sistemas de inteligência artificial, em alguns momentos, eles alucinam. Parece uma palavra um tanto quanto estranha, mas a alucinação dos sistemas significa que, nesses momentos, ele inventa algo na resposta. Então, já se teve situações em que, por exemplo, o sistema inventou leis, ele inventou decisões judiciais anteriores, ele inventou fontes doutrinárias, e aí me parece, e por isso que eu estou dizendo que, num segundo momento, o ser humano é importante, o ser humano precisa ter o conhecimento. Então, aquela ideia de que eu não preciso mais me preocupar, o sistema faz tudo para mim, isso é um engano. E isso é um grave perigo que nós humanos estamos correndo, porque nós precisamos ter um conhecimento aprofundado da área jurídica, que é o nosso caso aqui, para que nós possamos conferir detalhadamente tudo aquilo que o sistema nos apresentou como resposta. Então, jamais se pode simplesmente copiar e colar aquela resposta e entregá-la, enfim, para a finalidade que seja. Então, isso é um risco efetivo de você, eventualmente, estar incorrendo em alguma responsabilidade, porque quem irá responder não é o sistema. Quem irá responder é você, que está assinando, seja o artigo, seja a peça processual, seja uma redação, seja qualquer texto que você precisa entregar, seja na universidade, seja em algum órgão público, em qualquer lugar que você precise entregar um texto, quem vai entregá-lo, quem vai colocar o nome é a pessoa física. Então, essa pessoa física, esse pesquisador, esse aluno, esse professor ou professora, juiz, enfim, que seja, ele é responsável pelo conteúdo daquele documento que foi produzido pelo ChatGPT, mas que a pessoa coloca o seu nome, então, assumindo a autoria. Então, veja que isso não é pouca coisa, porque você está dizendo: esse texto é meu e, portanto, eu dou credibilidade às informações, aos dados que estão colocados nesse texto. Perfeito. Dentro dessas suas colocações que o senhor fez agora, uma coisa muito interessante, né? O senhor falou que deu o exemplo do chat GPT, e o chat GPT pode aí, conforme for a situação, até elaborar um artigo. Perfeito, Sim. isso aí. Aí a questão fica, como que o leitor, né, que está ali verificando aquele artigo, como que esse leitor vai saber aí que um artigo científico foi elaborado pela IA? O que as universidades, e enfim, a FIB também, eu sei que está discutindo isso, estão fazendo nesse momento é buscar uma regulação interna sobre como orientar alunos e professores ao uso do sistema e principalmente depois nessa sua pergunta: "Bom, o texto está pronto, e eu em algum momento eu fiz uso do ChatGPT ou de qualquer outro sistema similar", tá. A gente não quer aqui execrar o ChatGPT, mas a gente está usando ele como exemplo, então só para deixar isso bem claro. Então, o que eu tenho lido em alguns textos de algumas universidades, tanto brasileiras quanto estrangeiras, uma orientação de uma diretriz ética, já que o nosso debate aqui é ético-jurídico, uma diretriz ética no seguinte sentido: você precisa colocar alguma observação no texto, né, seja na introdução ou seja em uma nota de rodapé logo na abertura do texto, que você fez uso de um sistema de inteligência artificial, você deve nominar o sistema, você deve dizer como você e para que finalidade você usou o sistema, em qual parte do artigo você utilizou o sistema e todas as outras informações que quem está nos acompanhando agora julgue importante dizer para o leitor acerca da construção do artigo, né. Então me parece que isso garante, uma transparência no sentido da utilização, que não é proibida, né, então nós não podemos proibir isso, ela, está autorizada, está liberada, porque é um sistema, enfim, que está aí no mercado, nós estamos comprando os direitos, estamos utilizando. Agora, a sua utilização ela precisa ser responsável, na medida em que eu preciso, como eu disse anteriormente, controlar a formulação da pergunta e controlar a resposta que ele dá,
E eu preciso ter também um compromisso, além dessa postura ética, de informar, de ser transparente com o meu leitor, eu preciso dizer aonde eu utilizei o sistema, em que medida o sistema me ajudou na construção daquele artigo. Dentro dessa mesma pergunta e avançando um pouco mais, o senhor poderia dizer se existe já aí uma regulação para o uso da IA, mais especificamente na geração de dados e escrita acadêmica? Não existe uma regulação, específica sobre o uso na pesquisa, acadêmica da inteligência artificial. O que está em tramitação aqui no Brasil, no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal, é um projeto de lei, que é o projeto de lei 2338 de 2023, que veio da Câmara dos Deputados, e aí depois o presidente do Senado, ele convocou uma comissão de juristas para analisar esse documento e propor mudanças, então foi apresentado um substitutivo, estão sendo realizadas audiências públicas, justamente para tentar ouvir o maior número possível, não apenas de especialistas na área do direito, mas especialistas nas áreas técnicas propriamente ditas, como da ciência da computação, a ciência de dados e assim sucessivamente, para que nós possamos ter, não se sabe exatamente quando, uma legislação para regular o uso do ChatGPT. E aí, do ChatGPT, da inteligência artificial, desculpe. Então, nós não temos uma lei ainda no Brasil. Então, por isso que cada instituição de ensino superior, por exemplo, e outros órgãos públicos também, eles estão editando, guias de boas práticas, recomendações, padrões, que devem ser seguidos no âmbito daquela instituição. E as instituições de ensino superior, elas também estão caminhando nessa direção. Então, não se proíbe o uso da inteligência artificial, mas, se ela for utilizada, de alguma maneira, para algum trabalho acadêmico, né, é aquilo que eu mencionei anteriormente. O autor precisa dizer: foi utilizado, qual sistema foi utilizado, em que parte do trabalho foi utilizado, qual foi a importância do sistema de inteligência artificial para gerar dados, para fazer a pesquisa, para produzir as conclusões, que são justamente a parte mais significativa nesse contexto. O que a gente tem, brevemente, como um modelo, para o Brasil, e o projeto de lei referido, ele segue, em grandes linhas, o documento regulatório da União Europeia, então o chamado Artificial Intelligence Act, que foi, aprovado, enfim, depois de muita discussão também, no âmbito da União Europeia no ano passado, então já está fazendo um ano, e eles estão agora começando a implementar. Ela passou por um período de vacatio legis, então eles também estão agora tentando acomodar a realidade da sociedade para que o documento possa efetivamente entrar em vigor. Então, temos esse modelo, né, outros países também estão elaborando os seus documentos, mas no caso brasileiro, esse documento da União Europeia, ele é bastante significativo e ele inspira, inclusive, várias partes do projeto de lei que tramita, no nosso caso, no Senado Federal. Quando a gente fala aí, professor Wilson, em artigo científico, em trabalho científico, sempre surge a questão do plágio, né? Sempre surge alguma questãozinha em termos de plágio. Aí eu pergunto para o senhor, como se pode detectar o plágio num trabalho científico que utilizou a inteligência artificial? Essa é uma preocupação importante, porque, a lei brasileira dos direitos autorais é dos anos 90 do século passado, né. Então, evidentemente, quando essa lei foi discutida no Congresso Nacional e a partir do momento em que ela entrou em vigor, efetivamente, a realidade tecnológica era muito diferente, né, não se imaginava, os avanços que a inteligência artificial ela está projetando, agora no século XXI, enfim, especialmente nesses últimos anos, 2000 e enfim, 2020 e daqui para frente. Então, efetivamente, a nossa lei de direitos autorais, ela tem uma estrutura, ela prevê a questão do plágio, mas efetivamente, essa regulação ela não atinge,
diretamente essa produção dos sistemas de inteligência artificial. E uma outra questão que também, preocupa, a academia, preocupa, principalmente também os editores das revistas científicas, assim como é o professor Camilo, editor da revista Jurisfib, é que os sistemas tradicionais que farejam, entre aspas, o plágio até agora, eles não detectam algum plágio em texto produzido pela inteligência artificial. Então o próprio sistema, e aí utilizando novamente o ChatGPT ele pode, ao analisar o documento, ele pode, sinalizar que há indícios de que foi utilizada a inteligência artificial em alguma parte do trabalho. Então, mas ele não vai detectar plágio, ele apenas vai sinalizar: "Ó, nesse artigo tem um trecho, ou tem uma parte, ou todo ele, enfim, que foi construído pela IA". Então essa é uma preocupação, né. Essa é uma preocupação, porque, é uma dificuldade que nós temos na atualidade para identificar, então não existem sistemas, que também usam a inteligência artificial para dizer se o sistema que produziu o artigo, ele cometeu plágio, porque aí é o sistema que está, rastreando as informações, está fazendo as indicações das fontes, talvez esse sistema originário possa estar cometendo plágio, porque ele pode, se apropriar da ideia de um artigo nosso, por exemplo, e aí ele vai trabalhar isso no texto que foi solicitado para o sistema e ele vai te entregar o artigo. E não vai indicar que essa ideia, ela está originariamente caracterizada no artigo de autoria do professor Camilo, publicado na Jurisfib do ano tal, no volume tal. Então aí o sistema estaria quebrando a regra, né, mas como eu disse anteriormente, o sistema não tem responsabilidade a princípio. Então por isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós, pedimos para o sistema gerar qualquer texto, porque ele pode estar copiando sem indicar a fonte. E no momento em que você coloca o seu nome, essa responsabilidade é sua, não é do sistema, né, porque o sistema é um sistema, não é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa, enfim, que possa assumir essa responsabilidade. Esta é uma responsabilidade dos humanos. Então veja que a questão da caracterização do plágio, ela está, assim, num momento muito delicado, porque primeiro, a legislação que nós temos que protege os direitos, do autor, ela está atrasada, porque ela não contempla esse tipo de produção. Por outro lado, um sistema não se responsabiliza. Agora, quem coloca o nome num documento gerado pelo sistema, este assume a responsabilidade. Então por isso que eu disse, a saída, a entrega do sistema para você, precisa ser conferida com muito cuidado, tá. Porque a responsabilidade é de quem vai assinar o documento, e não do sistema que produziu ele. Sem dúvida. Professor Wilson, nós estamos chegando aí no final do nosso tempo e dentro dessa nossa conversa hoje, artigo científico, trabalho científico, ética, inteligência artificial, a gente chegando no fim, eu gostaria que o senhor, qual a mensagem que o senhor deixa para os estudantes, para os professores, pesquisadores, qual a mensagem final aí em face dessa situação toda, né? Dos trabalhos científicos, da questão ética, da questão da inteligência artificial. O que dizer para os pesquisadores, os que virão, os que já são, etc. Eu penso que, em nenhum momento como esse de agora, a gente não pode esquecer que o ser humano, ele se caracteriza pela linguagem e pela comunicação. E esses 2 elementos constitutivos do ser humano, eles não podem ser transferidos para um sistema de inteligência artificial. Então esse é um primeiro momento. Eu penso que nós humanos precisamos continuar, dando importância à produção intelectual que nós fazemos. Pode não ser um texto bem acabado, pode ser um texto que tenha erros, mas se é um trabalho humano, ele é o fruto de uma pesquisa, ele é o resultado do conhecimento do seu autor.
Então olha a ironia em que os professores hoje se encontram. Até então a gente gostaria que o nosso aluno produzisse um trabalho perfeito, bem acabado. Hoje nós ficamos felizes quando recebemos um trabalho em que nós identificamos algum erro, alguma lacuna, porque aí a gente sabe que é um trabalho humano. Então eu continuo apostando muito no ser humano, considero importante o uso da inteligência artificial, mas sempre com esse cuidado. A inteligência artificial, ela é uma ajuda, ela é uma ferramenta para o ser humano. O ser humano, ele é responsável por aquilo que ele vai assinar. Então me parece que esse é um ponto fundamental. E isso nós não podemos delegar para nenhuma máquina. Isto é algo humano e assim deve ficar. Muito bem. Professor Wilson, a gente chegou no final aí, mais uma vez eu agradeço a sua presença, a sua participação, o senhor está sempre aqui, mesmo de longe, né, em outro estado, mas sempre participando da vida aqui da FIB, do curso de Direito da FIB, uma honra ouvi-lo mais uma vez, as portas do programa O Direito é Todo Seu estarão sempre abertas para o senhor, curso de Direito da FIB. Mais uma vez, nosso muitíssimo obrigado pela sua participação, tá? E as portas estão sempre abertas aqui para o senhor. Ok, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. E agradeço a você, nosso telespectador, porque o programa é feito e pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.